a gente perde um pouco o fio da meada, não é isso? Então eu acho que a gente hoje vai fazer uma aula assim, de retomada, de recapitulação, né, e abrir espaço aí para a gente tratar uma questão que ficou aí aberta no seu coração. Se tiver perguntas, se tiver dúvidas, é hora da gente ajustar a carga para seguir adiante, certo? Então, conto com vocês, tá legal? Conto com vocês. Tive férias muito boas, viajei para a Bahia, fiquei na roça, não tem ideia como é bom ficar na beira do rio, né? As meninas de manhã acordavam bem cedinho, pegar ovos, né, que as galinhas tinham colocado, né? E tomei coalhada, toda aquela coisa que gente de roça gosta de fazer. Eu não nasci na roça, mas eu gosto do ambiente. Acho que eu não daria um bom trabalhador, porque a vida deles é muito dura, né? Então Deus sabe o que faz, mas que eu gosto da roça, engraçado que as coisas mudaram muito. Porque eu estava lá em plena roça, no terreiro, como eles chamam, lugar onde criam galinhas, porcos, sentado na cadeirinha, passando um e-mail. Passando um e-mail, coisa que ninguém imaginava, né? E olha que o 3G só pegava naquele ponto. Certo? Mas foi agradecendo a Deus, fizemos uma boa viagem, fomos de carro, 3.500 quilômetros para ir e voltar. E é bom demais. Coisa desse que desaprova, acho que eu não deveria ir de carro. Mas de carro tem uma, é o seguinte, que a viagem faz parte do passeio, né? O trajeto. Cansa um pouco, mas eu dormi em Montes Claros, na casa de um colega, pastor, eu vim na casa do meu irmão. Aí eu liguei, meu irmão, dá um hotelzinho aí para eu ficar. De jeito nenhum, hotelzinho, não, você vem para minha casa. Eu não jogava, não, era sincero. Mas olha, fiquei num hotel 5 estrelas, porque o Normando é um pastor muito gente boa. A igreja do Normando é a igreja para a qual nós mandamos os bancos antigos. Nós cedemos, nós doamos nossos bancos antigos para 3 igrejas. No Jardim Elian, encheu a igrejinha lá, para Suzano, a quarta de Suzano, que é uma igreja nova, que é a igreja da Noite, do irmão Adalto, e mandamos para Montes Claros, a igreja nova. A igreja de Montes Claros me impressionou, uma igreja grande, os nossos bancos lá eram uma vista boa, só que a igreja lá ainda está sem vidros, não tem recurso para pôr os vidros, as paredes ainda por rebocar. A única coisa que eles têm que será a igreja nova sem conta são os nossos bancos. O púlpito de madeira, feito por eles mesmos. Eu até falei para o meu irmão, se Deus conceder graça à nossa igreja, que a gente poder ajudar, pelo menos a colocar os vidros, né? Lá é quente, lá, o vidro lá. Precisa, mas chove, né? Mas não é pelo frio. Quem sabe a gente ajuda a igreja deles lá a colocar os vidros. Não deve para fazer tudo, é menos uma parte. Mas muito bom, gente. Irmãos, abramos nossas Bíblias aí, vamos falar de santificação como um processo por meio da obra de Deus em nós e também aquela obra que a gente chama de concursivo, uma obra da qual a gente faz parte também. Aquele processo de adequação da nossa vida àquele que nos deu a vida. Então, nós temos que lembrar, a Bíblia sempre apresenta Deus como totalmente santo, separado. E apresenta o homem como um pecador. Mas a Bíblia diz que Deus aproxima o homem de si mesmo. Essa aproximação, ela não pode se dar de qualquer maneira. Porque não é compatível trevas com luz. Elas não são compatíveis. Então essa aproximação, ela não pode acontecer ao inverso. Deus não pode se tornar pecador para poder conviver conosco. Ao contrário, Deus nos santifica. Deus produz em nós uma obra de transformação tal que nós nos adequamos a este. Então, abra lá em Pedro, as cartas de Pedro. Nós vamos ter aqui o que a gente pode chamar na primeira carta de Pedro
E aí a gente também estudou a santidade como consagração. A ideia de que somos separados e consagrados. Somos dedicados à vida do Senhor. Ali nós vamos ter dois esquemas, esquemático de como a santidade vai se operar na prática na sua vida. Nós temos Deus sobre todos os homens, ímpios, limpos e santos. Nós sabemos que Deus escolhe pessoas e as chama para uma vida de santidade. Ele as separa. Gente, estou achando um lápis aqui que vai aparecer mais aí para você. Já chego num deles. Então aqui está o separado por Deus. O santo no sentido de separação. O que é que Deus faz com esse que não acontece nesse? Deus coloca na vida deste um princípio de vida. Obrigado. Talvez aqui a gente ache. Na verdade, o problema não é do lápis. O problema é do quadro. O Valmir está para trocar esse quadro. Porque quando eu uso esses dois lápis no quadro lá de cima, fica bom. Mas quando vamos vendo aqui, a gente acha. Então Deus coloca um princípio de vida, que é o que a gente chama aqui, a gente vai colocar o Espírito Santo agindo em nós, é o novo nascimento. Deus nos habilita a viver para Ele. Então os homens são iguais, no sentido de que eles têm as mesmas capacidades intelectuais, assim, lógico, há diferença, mas no geral, podemos dizer assim, o raciocínio do crente e do não crente, a saúde física, biológica, como seres criados, somos iguais. Também somos iguais no pecado. Todos nós nos separamos da vida de Deus, nos tornamos pecadores. Quando Deus nos busca, Ele nos qualifica uma vida de santificação. Então, esse é o processo em que Ele nos separa, ao momento em que Ele coloca em nós uma capacidade de relacionamento com Ele. Desenvolver esta capacidade de relacionamento, que é o processo de santificação, é o crescimento. Abra em Filipenses capítulo 2. Gente, nós estamos estabelecendo aqui a base. Eu queria, se você tiver perguntas, dúvidas, você tem uma palavra a dizer para completar o conceito, seja bem-vindo. Tá bom? Obrigado, Marco. Dá lá, então garantia para você. Faltou café, mas. Hoje não dá para exigir café. Abriu aí em Filipenses capítulo 2, alguém lê para a gente aí o verso de número 12. Verso de número 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, se você entendeu o conceito de salvação como esse conceito de separação, e se você percebeu o que o apóstolo está dizendo, que você deve fazer agora dessa nova condição, desse novo estado de pessoa santa, separada para Deus, salvo, você deve desenvolvê-lo. Então esse princípio de vida colocado em nós nos habilita ao crescimento de santificação. São agora as ações, a penetração deste conhecimento, dessa nova vida, nos nossos hábitos diários, que vão nos santificando agora no sentido muito mais de consagração. Deu para entender aí os dois pontos? Sim ou não? Tá bom. Alguma dúvida? Uma pergunta? Vocês estão calados? Para com isso. O pastor não vai julgar vocês todos. Eu vou ter uma pergunta. Então vai lá, faça uma pergunta. O senhor sempre usa esse esquema, é muito interessante. Eu só queria saber o seguinte: eu lembro quando eu estudei na universidade, eu tive aula de psicologia, Certo. e eu gostava muito de estudar sobre o Jung. E o Jung dizia que nós temos no nosso cérebro uma parte reservada que é para crença. Certo? Todas as pessoas. Eu não sei se é exatamente isso que você está desenhando aí. A minha pergunta é a seguinte:
O senhor falou que nós somos todos iguais nas nossas funções e que Deus coloca essa porção dentro de nós para que a gente busque a salvação. E as pessoas que não são crentes, mas que acreditam de alguma maneira em um Deus, como é que funciona isso para eles? Ou não tem esse sentido de salvação? Não, vamos lá. Partindo do princípio que todos nós acreditamos em alguma coisa, certo? Não, veja, esse esquema ele não é um esquema baseado na psicologia junguiana, ou em nenhuma outra. Ela é, na verdade, uma leitura bíblica dos processos da restauração de Deus. Quando ele diz assim, sobre todas as coisas que nós devemos guardar o nosso coração, que nós comumente interpretamos como sendo essa sede dos pensamentos, esse lugar onde nós nos tornamos quem nós verdadeiramente somos, lá interiormente. Então eu sempre uso a mente como coração. Muitos cristãos preferem Jung a Freud, por causa das proximidades de Jung. Mas não é por causa dele que eu estou fazendo essa cena. Todos os seres humanos estão habilitados a crer no transcendente, se não queremos chamar de Deus. Mas vamos pegar até ateus convictos por um tempo e eles de repente começam a crer no Santo Daime. Nós temos ateus que de repente se convertem a religiões das mais... Você se pergunta como é que um ateu transitou para esse modelo. Nós entendemos pela Bíblia, que no coração do homem há sementes da divindade. Abre aí Romanos, capítulo 2. Que a gente chama na teologia de semente da religião, da busca, o senso da divindade. Deus fez o homem inclinado a acreditar já em alguma coisa. Seria nele. Certo. O pecado veio a desviar essa inclinação, mas ele é inclinado a acreditar em alguma coisa. Eu vou usar a linguagem que a gente usa aqui na nossa série. A estrutura da criação inclui Deus, inclui o divino. Deus estruturou a mente humana para que ela creia. O pecado vem e desvia essa crença. O homem continua crendo. Ele sempre terá um Deus, mesmo ateu. Mas vamos lá, aí em Romanos 2, verso de número 14 até o verso de número 15. 14 e 15, leia, Serginho. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza da conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então Paulo está discutindo judeus e gentios, está falando, olha, os judeus eles têm a lei, mas às vezes eles pecam. Os gentios ao contrário, às vezes eles não têm lei, mas eles fazem coisa certa. E ele usa uma expressão dizendo assim, existe a norma da lei gravada no coração. A norma da lei de Deus, em resumo, é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Então existe gravado no coração do ser humano este senso que a gente chama na teologia senso da divindade, uma percepção de que há algo acima de nós. O homem, por causa do pecado, tenta abafar isso ou substituir, que esse é o problema do ser humano em pecado. O que esse homem vai fazer em relação a Deus? Ele vai se rebelar. Rebeldia é a marca da impiedade. Olha o Salmo 2. Olha lá, Salmo 2, verso 1 e 2. Rebeldia é a marca da impiedade. Quer já? Pode ler? Porque se enfurece os gentios, os povos imaginam coisas. Os reis da terra se levantam e as juízes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido presidente. Completa, dizendo, Nós vamos os seus lados, e sacudamos de nós as suas algemas. nós não queremos saber de Deus.
foi Deus como dando sentido a todas as coisas. Então, voltando lá naquelas aulas anteriores, o que o pecado fez? O que o homem fez depois do pecado? O homem diz assim, ó, a estrutura da criação tinha sentido em Deus. Quando ele come da árvore, era a árvore do quê? Conhecimento. Veja um processo mental de conhecimento novo, em que sereis conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, a realidade, ela terá um sentido a partir de você e não mais de Deus. Então se rompe a estrutura. Então o conhecimento do bem e do mal, ou seja, o entendimento da realidade que nos circunda, passou por causa do pecado a perder a referência. Então o homem em pecado, ele enxerga o mundo a partir dele. Gente, nós somos assim. Nós também somos assim. Você já percebeu que nós quase sempre decidimos as coisas a partir dos parâmetros que tem a ver com o ego? Se for da nossa vontade ou se for do nosso interesse, que o nosso interesse muitas vezes ocupa até o lugar de Deus. É a santificação que muda isso, restaurando a estrutura. No processo de santificação, eu vou sendo habilitado a fazer de Deus o sentido e o centro de toda a estrutura da minha vida. Então, quanto mais eu me santifico, mais eu me dirijo à realidade que me circunda a partir de Deus. Então, um homem santo, santificado, que está desenvolvendo a salvação, vem o irmão da igreja e pisa no pé dele. Como é que ele reage? Como é que ele reage? Hã? Não, um homem santo, que está desenvolvendo a santidade. Como é que é? O irmão pisa no pé dele. O que ele faz? Vai lá, ele santo, dá outro pé para pesar. Não, ele compreende o erro do irmão. Ele entende a fraqueza do outro. Ele raciocina isso a partir de Deus. Isso depende do nível de santificação. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não é isso mesmo. Agora, aquele que se omite na busca desse crescimento, como é que ele reage? Como o ímpio. Como é que o ímpio reage? A partir do Mas nós dois pés no peito, né? A partir do ego. Cada um fala de si. Então, o homem tem o conhecimento dele mesmo a partir de Deus. Ele conhece a si próprio quando ele passa a conhecer Deus. Essa é a frase de Calvino, né? Essa é a frase de Calvino. Exatamente. Nós aprendemos a ter essa condição, nos habilita a entender até nós mesmos a partir de Deus. Vamos pegar um exemplo bíblico de Isaías. Isaías estava no templo, era um sacerdote. Ele tinha toda a convicção do trabalho e ele estava indo para o trabalho num dia normal. No capítulo 6 de Isaías diz que naquele dia específico ele tem uma visão da santidade de Deus. Quando ele pega esse parâmetro e ele é consciente desse parâmetro, a expressão dele é: ai de mim, Senhor. Veja, ele ia fazer o serviço. Por que antes ele não falou: eu não posso fazer esse serviço, que eu sou pecador, nem vou limpar os lábios? Mas a visão da glória de Deus trouxe mais entendimento sobre quem ele era. Então, de fato, nós vamos nos entender melhor quando a nossa teorreferência for restaurada. Irmãos, o processo de santificação é nada mais, nada menos que o processo de reestruturação da nossa vida em Deus. É a recentralização da nossa vida em Deus e no seu Filho Jesus Cristo. Principalmente em Jesus. Por que principalmente em Jesus? Porque Jesus é um homem santo. Ele é a medida perfeita do homem centrado no Pai. Então ele é mais claro para nós. Então esse é o processo de santificação, de reestruturação. E ele é diferente. E aqui você perguntou, Serginho, como é que esse cidadão pensa a crença dele? Então eu penso sempre em substituição. Na base do amor fundamental, lembra? Amor é a base de tudo.
lugar, o que eu amo em último lugar, esse é o meu verdadeiro Deus. Qual é o amor último do ímpio? Ele mesmo. É o que a gente chama de amor egolátrico. Por que egolátrico? Porque ele passa a ser o seu Deus fundamental. Porque tudo que ele faz tem a ver com o prazer e a satisfação do seu Deus. E aí entra o ateu. Mas aí também entra o idólatra, que diz que ama Shiva, por exemplo. Que ama um Deus, tantos deuses do hinduísmo, né? Vamos pensar em outro. Ama um Deus indígena, um Tupã. Essa pessoa não ama Tupã, não ama si mesmo. O que você acha? Quem ama, por exemplo, leopardo? Não sei se tem algum Deus. É a vaca. A vaca. Eu tenho a tese de que é o seguinte: o homem cria um Deus, cria um ídolo, aí veja a diferença. É inconsistente com a estrutura mental o homem dizer: eu adoro a mim mesmo, nesse sentido, idólatra. O que ele cria? Ele vai adorar porque ele quer uma coisa própria. Ídolos que escondem o seu verdadeiro Deus. Aí ele adora o gato. Aos egípcios adoravam os gatos. Não é como você que adora esse gatão. Há controvérsias. Olha só. O que eles faziam? Eles pegavam um Deus, pegavam um animal, pegavam um objeto, pegavam um elemento da natureza, extraíam daquele elemento, por exemplo, a força, a sagacidade, a inteligência, a versatilidade. E o homem fazia o seguinte: eu quero ser forte como um vento, como a tempestade. Então, o Deus do trovão. Aí eu quero fertilidade. O que eu vejo que traz fertilidade? Não, o rio. Aí eu quero a força do sol, não a do pano. Então veja que o homem projeta o sonho de seu ego e cria um ídolo. No fundo, ele não adora o macaco. Ele adora ele mesmo nos benefícios de ter um Deus macaco. Entre aspas. Então veja, nós sempre teremos esta luta no coração do homem. Por isso que quando Jesus Cristo disse: quer seguir a mim? O que ele disse? Fundamentalmente, negar a si mesmo. Então você vai ver na Escritura, o processo de santificação sempre está ligado à ideia de retirar a egolatria. Olha os mandamentos. Fala aí o resumo dos 10 mandamentos. Amar a Deus? Você vê que não tem aquela ideia de... Não, vai lá, completa, você só falar uma parte. Amar a Deus sobre todas as coisas. Resumindo, é o próximo. Não está faltando um pouquinho de amor por nós, né? Ame a você mesmo, ame a vida. Por que não tem? Porque a lei existe por causa do pecado. E o pecado justamente
que o diabo fez, né, a oferta dele. Tá, quem abra para nós, por gentileza, e leia aí no verso 4 e 5. Verso 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Essa substituição da referência pela referência regular. Vocês farão a parte que Deus faz hoje. A referência existencial da existência de tudo que circunda vocês estará em vocês. Você foi tentador, realmente tentador. E veja a reação de Eva. Vendo a mulher, porém, o que ele diz lá? Verso 6. Essa ação da mulher já era uma ação ego-referente. Porque assim, quem criou aquela árvore? Quem criou aquela árvore? Deus. Aquela árvore deveria ter sentido a partir de quem? De Deus. Inicialmente a mulher falou, não, Deus não deixa a gente comer daquela árvore. Deus nos proibiu aquela árvore. Quando a referência de Eva, aquela árvore tinha referência em Deus, não, Deus nos proíbe de comer daquela fruta. Agora Eva olha para a árvore e ela perde a referência, ela já começa a dizer o quê? A árvore era boa. Começou a ver com outros olhos, com outra perspectiva. Deus tinha sido deslocado. Então agora ela aborda a criação, no caso aquela árvore, a partir desse mesmo. Este homem pode ter noção de Deus, mas ele aborda Deus a partir desse Deus. Então ele julga Deus. Você vê, esse é o ponto. Você vai ver muita gente dizendo, Deus não é justo. Por que foi feito assim? Por que Deus fez assim? Não é uma resposta simples, mas eu tenho uma resposta. Que horas são? Tem quantos minutos de aula? Eu tenho 1 hora de aula? A partir de agora. São 10h35. Então é o seguinte, amanhã faltar 10 minutos para as 11, você me lembra dessa pergunta. Por que Deus fez assim? Por que Deus usa o processo de santificação? Por que Ele não nos santifica assim? Não seria melhor, gente? Salvou, pá! Está tudo certo, você já começa a ser teu referente em tudo, tá uma beleza. Ele tem poder para isso? Sobra, né? Sobra. Por que Ele não faz? Tem algum motivo para isso? Eu consigo encontrar um. Eu não estou dizendo que a minha resposta abrange todas as possibilidades, mas eu não consigo encontrar. Então eu queria que você entendesse o seguinte: todo esse processo de santificação, então, é essa restauração da estrutura criacional em que nós nos relacionamos com Deus e com a realidade e conosco mesmo, sempre a partir do referencial criador, Deus. Então, o que é santificar-se? Santificar-se é esforçar-se por desenvolver esta relação com as coisas, essa relação teocêntrica com tudo. Não é natural, assim, não vai acontecer. Infelizmente, não vai acontecer. Não, o irmão pisou, ai, não, o irmão pisou, maravilha, Deus sabe, o irmão é fraco, pode ajudar. A gente luta. Daí o apóstolo Paulo, os escritores do Novo Testamento, nos chamarem a
em Pedro? Vamos voltar em Pedro? Gente, se estiver confuso, às vezes eu acho que está claro e não está. Qualquer um de vocês pode parar e perguntar. Faz favor. E às vezes a gente acha que está conseguindo explicar e no fundo não está. Segunda de Pedro, capítulo de número 1. Texto que vocês que me acompanharam na igreja do Gás, eu peguei esse texto aqui, capítulo de número 1, a partir do verso 10. Primeira constatação desse texto é que nós temos tudo o que precisamos para esse processo. Alguém lê aí o verso de número 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tirei o paletó, mas eu paro por aqui, tá bom, gente? Eu paro por aqui. Veja como é que Pedro olha para os crentes. E Pedro sabe das dificuldades que eles têm para viver para Deus, porque estão sendo perseguidos, sendo maltratados, no emprego. Os patrões deles odeiam eles porque eles são crentes. Muitos perderam família, muitos perderam tudo que tinham. E eles estão fazendo uma pergunta muito séria, muito importante, que eu acho que qualquer um de nós faria. Está valendo a pena ser crente? Está valendo a pena essa relação? Será que não está tudo errado? E outra coisa, Cristo, eles esperavam que Cristo iria voltar. E tem muita gente que já tinha morrido, e Cristo não tinha voltado, e tinha uns que estavam para morrer, e Cristo não tinha voltado, e eles estavam perguntando, e aí, o que está acontecendo? Então Pedro tem uma carta, essas duas cartas de Pedro são muito motivadoras, e muito conscientizadoras, assim. E Pedro tinha um papel muito especial, porque Pedro era um alento para eles, era aquele pastor que eles olhavam para ele e falavam assim, está lá Pedro, o cara está firme. Só que Pedro vai escrever uma carta, aqui mesmo ele já começa lá no verso 12, para a gente, olha, eu já sei que está chegando a hora da minha partida. O próprio apóstolo Pedro está para morrer e os crentes estavam tentando fazer perguntas. Então essas duas cartas elas são muito confortadoras e muito estimuladoras de uma vida com Deus. Pedro vai dizer assim, vale a pena, você tem que se esforçar. Assim, primeira coisa que Pedro diz, tudo que vocês precisam para esta vida perto de Deus, vocês já têm. Já foi dado. Olha só, esse potencial já foi dado. Além do potencial ter sido dado e colocado em você em termos de vida ativa, que é o Espírito Santo, você tem agora todas as ferramentas que precisa para crescer. E aí ele vai falar o pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é conhecendo esta figura, é entendendo esse propósito, como ele viveu, não somente o exemplo que ele deixa, que aí ele vai chamar de virtude, e a sua própria glória e virtude, que mais tarde ele vai falar virtude e justiça, essa ideia de essa vida de Jesus entregue a Deus. Nós temos isso como modelo, porque temos um modelo das coisas que ele fez por nós. Então, irmãos, aí ele vai dizer o seguinte, olha só, no verso de número 4, quem pode ler? Verso 4. Vamos lá, gente. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então você vai ver o seguinte, as promessas, então tem um conteúdo. Esse conteúdo é a Escritura. Hoje nós entendemos que Pedro, como o próprio Pedro vai se referir às Escrituras, aí mesmo no capítulo de número 1, nos versos finais, no verso de número 18 em diante, as Escrituras foram dadas por iluminação do Espírito Santo, por inspiração dele. Então Pedro vai dizer assim, olha, irmãos, o conceito de Pedro é, esse conteúdo, essas promessas, elas vão ajudar vocês a se livrarem dessas paixões, dessas corrupções, esse é o processo de santidade.
Essa vida é alimentada pela palavra. Então, quando eu ouço a palavra e ela bate aqui, essa estrutura mental colocada em mim deve ser reagente, ou deve reagir à palavra. E eu reajo à palavra, eu aprendo a palavra, essa estrutura cresce. Ela aumenta o seu poder de ação. Ela abrange mais áreas do meu comportamento. E você verá sempre eles incutindo em nós que essa santidade, ela não pode ser observada aqui, mas ela pode ser observada agora a partir das nossas ações. Então ela não é uma santidade só teórica, que ele vai dizer assim, olha, livrando-vos das corrupções, da corrupção das paixões do mundo. E a ideia então é de uma troca do modelo de namoro no final das contas. É uma substituição, uma recolocação de Deus como uma base do nosso amor. O amor é fundamental. O amor é fundamental. O amor é o que nos move. Em todos os sentidos. Um filho, você está com um filho passeando, você não sabe nadar e está ali na beira do rio e o filho cai dentro do rio. Porque você não sabe nadar, você fica olhando? O que você faz? Não sei. A hora vai mudar, mas o amor sempre fala. Eu tenho que fazer algo, não sei o que você vai fazer. Você vai fazer uma loucura, mas você vai ter razão. Algumas vezes, por amor, a gente morre. Vamos pegar um outro exemplo mais gritante. Vamos esquecer coisas positivas. Vamos para coisas negativas. O que faz um cidadão se enfiar num cinturão de bombas, entrar no meio da multidão e se explodir? Você pode dizer o que você quiser contra. É fanatismo, mas a base é amor. Amor é egolátrico. Porque amor egolátrico despreza o próximo. Então vamos tentar usar esse raciocínio. Alguém vai lá e promete para um jovem que se ele morrer explodido de bomba e matar uns 3 infiéis, como se fala por aí, se ele matar uns 3, ele vai para um paraíso, ele vai ficar muito bem, e o que é melhor? A divindade vai abençoar a família dele. Os financistas desses movimentos falam assim, não, nós vamos dar para a sua família tudo que ela precisa, fica tranquilo. O que move um jovem hoje aceitar um emprego de vigia lá do tráfico, olheiro, começar um soldado, sei lá, não sei se é vapor, aquele cidadão que o jovem assim, puxa, não quero aceitar no mundo, dinheiro, poder, autovalorização no meio social. Isso tudo, resumindo, é amor próprio, ou amor idolátrico por si mesmo. O amor é fundamental, só que quando a gente tira Deus dessa base de amor, todas as nossas ações são egocêntricas. Quando Pedro vai tirar essas paixões, este amor corrompido, e vai nos dar a verdadeira natureza, co-participantes dessa natureza de Cristo, que implica em ter Deus como a base de todas as coisas, o amor a Deus nos move na direção certa. Vai lá. Pastor, nós temos uma ideia um pouco errada, às vezes, do amor. Porque nós olhamos aqui para pelo que o senhor disse na palavra aqui, nós vemos que aqui no final do versículo 4, ele diz assim, promessas que vos tornei co-participantes da natureza divina, livrando-nos das corrupções, das paixões que há no mundo. Então, eu creio que muitas vezes nós
levamos um pouco nesse sentido, porque nós pensamos que só o fato de a gente crer em Deus já se caracteriza um amor muito profundo. É verdade. Porque muitas vezes nós corremos esse risco, porque se eu estava olhando aqui nesse texto, que se nós olharmos no versículo 6, aqui ele define, tem 7 itens aqui que vai nos levar até o amor. É uma progressão, né? Exatamente. Tem a virtude, tem o Você está conhecimento. estragando minha coluna. Peraí, pô. Então, não vou citar tudo não. Então, o que acontece? Eu vou perder o emprego. Não, pode falar. Então, o que acontece? Se engana, é isso mesmo, esse é o raciocínio. Então, eu vou encurtar, eu vou só fazer a pergunta. Então, a gente tem um conceito errado do amor. Ou não? Veja, eu acho que em parte nós temos um conceito errado, em parte nós sabemos o que é. O problema nosso é no caminho, nós não nos esforçamos pelo desenvolvimento disso. Às vezes, por exemplo, a gente pode achar que as pessoas assim, acharmos que nós somos educados, cumprimentamos sobre todos os dias, somos pacientes, e aí tudo bem. Mas como é que a gente exerce esse amor realmente? É só uma forma assim, de ser cordial com as pessoas? Ou eu vou muito mais além de fazer coisas muito maiores? Bom, perigosa essa sua posição. Ímpios também fazem coisas muito maiores. E eles continuam tendo um amor ególatra. É o princípio de que eu ajo a partir de Deus como referência. Então, tem maneiras práticas. 1 de João, capítulo 3, verso 16 a 18. Lê você. 3, 16 a 18. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Continua. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade de fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, você está vendo aí? O amor, ele não é só conceitual. Até João discute. Vem cá, você diz que ama tanto assim, mas o seu irmão está passando necessidade. Você pode ajudar e não ajuda? Tem alguma coisa errada aí. Você está sendo egoísta. Você está agindo com uma base de amor diferente daquela. Tanto é que ele não fala aí o próximo, curioso, né? Ele fala o irmão. Quando ele fala o irmão, a minha concepção, ele está propondo um modelo baseado em Deus. Ele está olhando para Deus e ele está dizendo assim, olha, você não ama a Deus? Deus não ama aquele irmão? Como é que Deus mostra amor àquele irmão? Através de você. Vai lá e faz alguma coisa. Estou sugerindo aqui uma possibilidade. Tanto é que essa carta ela é tão forte contra a egolatria que ela termina do jeito mais estranho possível. Ele está falando tanto de amor, amar o próximo, no final ele diz assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Porque ele está tratando da idolatria máxima, que é a troca de Deus pelo ego. Por isso a ideia do amor é tão forte nessa carta. Voltando lá ao Pedro, fala. Aniversariante tem a preferência. Nós não podemos limitar o nosso amor, cortar no meio e falar assim, olha, vou amar só até um ponto, aquele irmão. Né? Porque às vezes a gente, dessa forma de praticar o amor, você vê a necessidade do irmão, você tem aquele prazer em ajudar. Mas como poder fazer com que ele se levante de novo, para que ele não se acomode, e esse amor seja quase que permanente? Você chega uma hora e fala assim, poxa, eu estou ajudando, mas... então, como eu vou fazer? Né? Como é que eu acesso essa situação? Veja, gente, não tem respostas práticas para todas as circunstâncias. Só posso dizer o seguinte, que o mais importante é a referência. Porque eu volto a dizer que um ímpio pode ajudar uma pessoa e você fica, poxa, fulano não é crente, ele foi lá e deu dinheiro, ele foi lá e arrumou um emprego, ele foi lá e trouxe para dentro da casa dele. Você traria? Agora você vai ver isso entre os ímpios. O problema não é a ação em si, mas a referência dela. Eu tenho que trazer Deus para essa minha relação com o próximo. E a
me ensina que eu sou constrangido a me relacionar com o próximo. Agora, quanto mais você tem esse crescimento de santificação, essa consciência de Deus, mais você está fazendo isso. lembra o bom samaritano? Gente, é difícil ser bom samaritano igual o bom samaritano, né? Ele viu o homem, aproximou-se do homem, olhou o homem, tratou os ferimentos do homem, levou numa hospedagem, pagou o custo e disse: olha, ele vai ficar aí mais quanto tempo? Eu não sei quem ele é, mas quando eu voltar, garanto as despesas. Jesus está dizendo assim: veja, e Jesus estava falando isso num contexto em que ele estava explicando qual é o maior mandamento. Qual é o maior dos mandamentos? É esse. Aí ele vai e usa essa parábola. Então, é importante você notar que o amor é o realinhamento, o amor é o resultado do realinhamento, o verdadeiro amor, resultado do realinhamento da nossa vida em Deus. Essa ligação com Deus muda a nossa relação com o mundo. Só um pouquinho, se você pediu a palavra. Esse amor que o mundo pratica, eu acho que é mais relacionado às coisas materiais. Às vezes sim, Né? às vezes não. Não, mas ele quer o bem-estar do próximo, vamos supor, mas é aquele bem-estar material, do mundo, coisas do mundo, né? Às vezes Tem não. algumas denominações que, eu vou ajudar o mundo, isso, aquilo e tal. Nós temos que ter esse amor, mas com ênfase em Deus. Você vai encontrar religiões ímpias que as pessoas agem em favor do outro pensando no seu sistema religioso. Que, segundo o conceito dele, precisa ajudar fulano a evoluir, para desencarnar. Desencarnar, eles normalmente não querem muito rápido. Né? Mas essa ideia, assim, nós precisamos entender que a diferença não está na ação em si, está na referência. O que nós fazemos. Pastor, eu vejo aqui, pelas escrituras aqui, uma coisa interessante. Esse amor ele tem que ter um discernimento, né? Porque, se a gente observar na escritura, ouvindo assim, que o pastor falou, é referente a Deus, é sempre a nossa referência. Quando Jesus ele pregava, os fariseus queriam que ele se voltasse para a posição dos fariseus. Né? Se Jesus se voltasse por amor aos fariseus, né, é um caso, né, que Jesus ia pelas escrituras. Mas se ele voltasse porque para mostrar, então, que você, vamos supor, é uma situação, você ama a Deus mesmo, então se junte a nós. Mas Jesus não se juntou, ele rebateu, que nem Paulo, diante dos gregos, diante dos fariseus. Então não tem que ter um discernimento assim, na questão de como praticar esse amor, até que ponto eu posso praticar esse amor, um limite, para mostrar, porque senão fica um amor assim, eu tenho que demonstrar sempre um amor. Será que eu tenho que aderir sempre a uma posição para mostrar esse amor e sendo que possa desagradar a Deus? É que esse discernimento vem com esse crescimento, o amadurecimento da nossa santificação, é o amadurecimento da nossa capacidade de avaliar cada situação. Jesus Cristo recebia a mulher adúltera, né, que tinha sido flagrada em adultério, mas chegam os fariseus, que era o nome da religião, e chamam eles de hipócritas, raça de víboras. Poxa, não parece que tem dois pesos e duas medidas aí de Jesus? Jesus tinha uma percepção, lógico, Jesus também tinha algo que nós não temos, um suprimento da natureza divina. Ele disse que conhecia os corações. Mas Jesus Cristo, Tem aquele versículo, ele não confiava nos homens, porque ele sabia o que estava no coração deles. Mas assim, Jesus Cristo cresceu e aprendeu a ter discernimento das coisas. Isso é um amadurecimento, isso é santificação. Às vezes nós somos muito infantis, achando que porque a gente faz uma cesta básica, nós estamos agindo com o supra-sumo do amor. E às vezes estamos fazendo isso sem referência em Deus. Estamos só fazendo uma obra assistencial, que não é ruim,
mas está longe de ser produto da nossa santificação. O cidadão vem e traz um quilo de feijão. Não, aqui, só um quilo de feijão. Põe aí, não, melhor, vou dar 10. Pá. Mas veja, a referência está diferente. Às vezes a pessoa está fazendo isso porque de alguma maneira aquilo lhe traz um prazer pessoal. Vamos voltar, Pedro. Quero só pegar aquela sequência ali que você começou. É esse ponto. Você raciocinou adequadamente. Esse ponto. Todas as coisas foram dadas. O conteúdo das promessas vão nos ajudar a nos livrar da corrupção, do amor desse mundo, das paixões deste mundo. E vão nos dar a verdadeira natureza. E aí ele começa associando aqui, como ele diz aqui, ó. Por isso mesmo, vós, em toda a vossa diligência, associai a fé, o conhecimento, a fé, a virtude o conhecimento, o próprio, domínio próprio, perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Eu entendo que Pedro fez aqui, eu não vou nos deter em palavras, mas que Pedro está nos mostrando aqui um crescente. E ele vai pôr na ponta aqui o resultado maior da obediência. Por favor. O resultado maior do amadurecimento do amor. Você sabe que está se santificando, não porque você está vindo mais à igreja. Você está se santificando à medida que o seu coração está aprendendo a amar. Ele está aprendendo a imitar Deus. Olha lá, Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Quem achar pode ler. Veja a imitação, a relação que Paulo faz entre amor e imitação de Deus. Sempre foram imitadores de Deus como filhos amados. E andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, um amor só. Pedro fala, sede santo como vosso Pai é santo, né? Paulo fala assim, vocês têm que ser imitador de Cristo, então ande em amor. Essa ideia de algo, de ações. Paulo termina na carta aos Coríntios, todos os vossos atos sejam feitos em amor. Então, o que é o processo de santificação? É um processo de realinhamento da nossa vida, centrando-a em Deus, onde eu avalio todo o que me circunda, a minha relação com o próximo, a minha relação com as coisas e a minha relação comigo mesmo, a partir do referencial em Deus. Quanto mais eu cresço na capacidade de fazer isso, mais eu amadureço, me santifico. E o resultado desse processo, o resultado prático, visível, ações baseadas no amor que temos a Deus, que é a base da nossa existência. E esse amor, ele se mostra no meu amor ao próximo. Ele é visível, ele é principalmente visível na maneira como eu faço as coisas com amor para as pessoas. E a minha capacidade de amar. E a minha capacidade de amar implica em muitas coisas. Em ajudar, em andar a segunda, a terceira, a quarta milha, em dar a segunda face, em ser gentil, mas também em saber corrigir. Ou seja, eu passo a ter um amadurecimento dessas relações. Aí a pergunta de vocês que é próxima. Aí eu vou ajudar até quando? Eu vou levantar, mas aí a pessoa continua aparentemente dependente. Eu passo a ter um discernimento do que verdadeiramente ajudar. Eu, vou ser bem sincero, politicamente eu discordo do assistencialismo. Acho que assistencialismo não faz bem para nós. E principalmente no modelo que nós temos no nosso país, que é um assistencialismo egolátrico no sentido de que quem dá quer ser adorado porque deu. Este é um processo viciante, porque ele é fruto do pecado. Na França, o espiritismo nasceu lá e não pegou, né? Porque no Brasil, ele pegou por conta do quê? Do assistencialismo. Né? Tem várias questões culturais, né? Curiosamente, o espiritismo é bem antigo no nosso país. Ele chegou no nosso país no começo do século XX.
privilegiadas. Era um projeto inicial de muitos protestantes alcançar as camadas mais intelectuais da nação. Quem alcançou o Brasil foi o Espiritismo, historicamente documentado. E as famílias mais ricas, principalmente dos grandes centros, aderiam mais facilmente ao Espiritismo que ao protestantismo. Por quê? Eu, particularmente, tenho a minha, porque ele usa muito usando essa perspectiva aqui, ele usa muito essa força egolátrica. A camada social que ajuda a camada mais baixa. E o Brasil sempre foi com essa característica assistencialista. Os ricos sempre deram migalhas aos mais pobres, como uma maneira de dizer, nós estamos ajudando vocês. Infelizmente, essa estrutura social. Eu não sou especialista da área, não sei se é história que eu vou dizer. Acabei de falar da política assistencialista da Dilma. Da Dilma, né? Mas essa é antiga, viu? É antiga. Os governos ditatoriais. Mas isso vai se perpetuando. Isso vai se perpetuando. Cultural. Mas nós cristãos deveríamos ter uma política e apresentar uma maneira diferente de entender a ajuda. Deveria haver mais força em nós para estabelecer o plano. Estabelecer o plano. Vamos voltar àquela questão que nós estamos só. Alguma razão para Deus produzir essa história tão difícil para esse reencontro com Ele? Por que Deus não faz isso de uma maneira mais instantânea? Por que Ele não impediu tudo isso? A minha única resposta assim, é a que eu consigo conceber a partir da Bíblia, está lá em Romanos. Eu começo aqui, né? Entendo a partir daqui. Romanos 9. E tudo tem a ver com o amor. Romanos 9. Capítulo 9, o verso de número 22 e 23. 22 e 23. Tudo tem a ver com o amor. Eu uso a ilustração, acho que já usei aqui, né, daqueles que estão me devendo. Então, não, o que eu estou devendo para eles é melhor. Estou devendo, eu e o Neilo estamos devendo para o Serginho. O Neilo está devendo R$5. Anota aí, Neilo. Está devendo R$5 para o Serginho. Só 5. E eu estou devendo 5 milhões. O Neilo está devendo R$5 e eu estou devendo 5 milhões para o Serginho. Quem ama mais irmão? Aí o Serginho chega um dia e reúne nós dois, Neilo, Maurício e Ricardo, que até uma conversa séria com você. Maurício vai para lá para a conversa como? Eu não posso pagar, não tenho dinheiro para você. Com R$10. Quanto era nessa conta? Aí o Neilo já põe o dinheiro no bolso. Se ele vier para cima de mim, eu vou jogar na cara dele. Aí o Serginho senta e diz, olha, vocês dois, meus irmãos, queridos, vocês pegaram dinheiro emprestado comigo, e eu decidi fazer uma coisa. Nele eu já tiro R$5 que trouxe de prova. Põe na mesa, tá aqui, Sérgio, tudo que eu te devo. Não, né? Eu resolvi que vou perdoar vocês. Não precisa me pagar nada. Hoje isso vai ser pergunta. Rapaz, você que é um homem de negócios. Quem é que vai ser mais agradecido ao Sérgio? O cara quer no colo, o outro vai falar. Serginho, você quer que eu faça o quê? Não, o Neiro vai falar assim, eu faço questão, não quero dever nada de você não. Quer dizer que, para mim, é isso que está aqui. Que diremos, pois, Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, falando dos ímpios. A
a fim de que desse também a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou diante de mim. Ao você perceber o destino dos ímpios e compreender que não há diferença entre ele e você, e perceber que Deus usou um processo para que você entendesse, se ele tivesse feito santificação instantânea, a luta, a angústia, as tristezas de ser crente, não ser como você gostaria de ser, como Paulo, né? Miserável homem que sou. E ainda assim Deus manter firme sua promessa, manter firme o seu amor, manter irrevogável este dom de salvação. Isso tudo é para você chegar diante dele e falar assim: Senhor, te agradeço para lançar os pés. Te louvo, te agradeço. Então, para mim, o processo que Deus está fazendo tem a ver com um amor consistente. Deus está produzindo em nós, a partir da nossa percepção das nossas próprias fraquezas, está produzindo um amor consistente. Um amor que faz a gente amar a Deus, porque Ele teve misericórdia de nós. É um amor que não faz você julgar o outro porque o outro faz coisa errada. É um amor que faz você. Eu sei que eu sou. Eu tenho percepção. E a santificação aumenta essa percepção, a ideia de Isaías, miserável oposição. Mas ainda assim, você continuará amando a Deus porque Ele te amou primeiro. Sabe, sempre será uma progressão baseada no amor de Deus. A minha resposta é essa. Por que tanta dificuldade? Dizer que se eu pudesse optar pelo outro caminho, talvez eu optasse. Se ele falasse, o que vocês querem? Mas eu teria feito a opção pior, porque a dele sempre é melhor, mesmo que seja mais difícil. Meu irmão, quando nós estivermos diante do Cordeiro que foi morto, que é como o hino lá de Apocalipse, como é que ele diz? Apocalipse? Digno é o Cordeiro que foi morto. Esse canto não é um canto que nem a gente faz aqui, digno. A gente vai fazer. Digno é o Cordeiro que foi morto. É uma percepção de quem éramos e da beleza dele. Saber que ele foi morto por mim. Então esse canto de Apocalipse é uma demonstração de que a nossa mente terá uma percepção clara da obra da salvação. Que inclui nós sabermos de onde viemos. 7 minutos. Sabermos de onde viemos e o que ele fez. Isso já era ilustrado no Velho Testamento quando o dono da lavoura pegava as suas primícias, ia diante do sacerdote e ele tinha que dizer diante do sacerdote: eu fui estrangeiro, eu estava escravo, eu fiz isso, e Deus me deu as primícias, Deus me abençoou. Esse é o processo, não é um processo. Nós estamos estudando este processo, que eu acho que nós precisamos entender melhor essa obra que Deus fez e está fazendo em nós. Semana que vem nós vamos estudar, nós já vimos um pouco sobre as coisas que nos atrapalham. E o que nos atrapalha em geral é a egolatria que ainda está em nós. A nossa referência nos nossos desejos e não na vontade de Deus. Mas a partir da semana que vem a gente vai para um lado positivo, que é estudar assim, quais as coisas que habilitam o meu crescimento nesse processo. Quais as coisas que me ajudam a crescer, a me santificar mais. Que ferramentas eu tenho que me proporcionam expandir esta obra de crescimento e então ter mais resultados de uma vida de ordem. Tá legal? Jair, mais uma vez, então não soube o nome da sua esposa, não estava na hora. Adriana, seja bem-vindo. Bom, prazer em tê-los aqui. À noite tem vaga no público, quer pegar? Seja bem-vindo. Foi um prazer receber. Que Deus abençoe. Muita igreja lá, um abraço para os irmãos lá.
E os demais são todos de casa, né? Não tem nenhum visitante além desse. São todos bem-vindos novamente. Vamos reiniciar esse processo de aulas. E agora peguem para valer aí. No nosso blog, EBD IFE, Estrela da Manhã, Estrela da Manhã, né? Não tem manhã. Estrela da Manhã, tudo junto.blogspot. Essas aulas sobre santificação já estão postadas lá. Dá uma olhada na relira para a gente ir adiante. Tá legal? Obrigado.